Olá, eu sou a Elisa e vou falar um pouco sobre um dos sermões mais lindos do Padre Antônio Vieira, o sermão da quinta-feira da Quaresma. Mas antes, gostaria de trazer algumas considerações a respeito do autor, Padre Antônio Vieira, que nasceu em Lisboa no dia 6 de fevereiro de 1608 e veio para o Brasil ainda criança, com apenas 6 anos de idade, e estudou no Colégio dos Jesuítas, em Salvador. Padre Antônio Vieira foi uma figura de muita importância no século XVII, se destacando como um missionário no Brasil. Atualmente, ele é considerado o maior representante da prosa barroca e também o maior orador sacro do Brasil Colônia. A respeito dele, Masson Moisés traz algumas considerações na sua obra A Literatura Portuguesa. Ele diz: Padre Antônio Vieira é a mais alta personalidade humana e cultural dessa época, a que a sua estatura em vulgar deu nível e serviu de símbolo perfeito. Nele se encontram reunidas, em estranho compósito, as linhas de força que norteiam o complexo quadro do barroco português. Masson Moisés trabalha o barroco português em sua obra e sobre ele afirma: o barroco português tornou-se a arte da contrarreforma, visto as características básicas do movimento estético servirem aos desígnios doutrinários e pedagógicos da Igreja na luta antirreformista. A contrarreforma teria absorvido a estética barroca, fazendo dela uma espécie de estratégia da sua ação catequizadora, de onde o caráter pragmático assumido pelas expressões da arte literária barroca, particularmente as em prosa. Os sermões de Padre Antônio Vieira são textos em prosa que representam o período barroco na literatura portuguesa, sendo que, em sua maioria, eles se apresentam por meio de assuntos polêmicos ao tecer críticas a diversos aspectos que o Padre Antônio Vieira julgava incorreto. Ainda falando sobre ele, Masson Moisés descreve a estrutura dos sermões do padre. Os sermões vieirianos seguem a estrutura clássica tripartite, introito, ou exórdio, em que o orador declara o plano a utilizar na análise do tema em pauta, o desenvolvimento, ou argumento, em que se apresentam os prós e os contras da proposição e os exemplos que os abonam, peroração, em que o orador finaliza a prédica conclamando os ouvintes à prática das virtudes que nela se enaltecem. E todos estes elementos nós iremos observar no sermão da quinta-feira da Quaresma, pregado em 1669 na Misericórdia, uma freguesia portuguesa do município de Lisboa. Padre Antônio Vieira introduz o seu sermão falando sobre a história da cura do cego de nascença, narrada por João no seu Evangelho no capítulo 9. João descreve que Jesus cura um cego de nascença, e os escribas e os fariseus, que eram religiosos da época, queriam saber quem havia obrado aquele milagre. Então eles investigam e interrogam o ex-cego de nascença e descobrem que tinha sido Jesus. Mas ao invés de adorá-lo, eles julgam Jesus como não sendo um homem de Deus, porque ele havia curado o cego num sábado e para a lei era inadmissível a cura no sábado. Padre Antônio Vieira faz menção ao versículo 39 do capítulo 9 que diz: Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. A partir daí, Vieira distingue dois tipos de cegos. O primeiro, aquele que não tem olhos, mas viu, que é o caso do cego de nascença. E o segundo tipo são aqueles que têm olhos, mas não veem, que é o caso dos escribas e dos fariseus. Padre Vieira, então, direciona o seu sermão para o segundo tipo de cego e diz que eles é que precisam serem remediados. Com humildade, Padre Antônio Vieira intercede a Maria, pedindo para que ele fosse um instrumento de cura para esta cegueira. Se Cristo com lodo da vista, que cego haverá tão cego e que instrumento tão fraco e inábil, que da eficácia e poderes de sua graça não possa esperar efeitos semelhantes. Prostremo-nos como fez o cego a seus divinos pés e peçamos para nossos olhos um raio da mesma luz, por intercessão da Mãe de Misericórdia, em cuja casa estamos. Ave Maria.
No capítulo 2, Vieira afirma que estes cegos possuem não apenas uma cegueira, mas muitas, e que ao invés de buscar cura para elas, eles as amam, delas se alimentam e com elas e por elas morrem. Padre Antônio Vieira diz que os portadores da maior cegueira são os escribas e os fariseus, que eram conhecedores da lei, que entendiam os profetas e até mesmo interpretavam a eles, mas que mesmo vendo em Jesus sendo cumpridas as profecias do Messias, não enxergavam que ele era o Messias. Vieira também cita a história do apóstolo Paulo, que antes, portando esta cegueira, era Saulo, um conhecedor da lei e perseguidor da igreja, mas que após ter uma experiência com Jesus onde o mesmo tira sua visão, a partir daí ele é curado desta cegueira. Padre Antônio Vieira, ao longo do seu sermão, também critica os católicos e diz que eles são como os escribas e fariseus. Ele compara os católicos com o povo de Israel, tomando como base o texto do profeta Isaías. Compara também eles com os ídolos, utilizando o Salmo 113, onde Davi zomba dos ídolos da gentilidade. Ídolos que têm olhos, mas que não veem. Padre Vieira afirma que entre judeus, gentios e católicos, os maiores portadores da cegueira, ele diz, somos nós, os católicos. O gentil cego, o judeu cego, o herege cego e o católico, que não devera ser, também cego. Mas de todos estes cegos, quais vos parece que são os mais cegos? Não há dúvidas que nós, os católicos, porque os outros são cegos com olhos fechados, nós somos cegos com os olhos abertos. Que o gentil corra sem freio após os apetites da carne, que o gentil siga as leis depravadas da natureza corrupta, cegueira é, mas cegueira de olhos fechados, não lhe abriu a fé os olhos. Porém, o cristão que tem fé, que conhece que há Deus, que há céu, que há inferno, que há eternidade e que viva como gentil, é cegueira de olhos abertos e por isso mais cego que o mesmo gentil. A partir do capítulo 3, Vieira vai tratar sobre as 3 espécies de cegueira. A primeira, que segundo ele é ocasionado pela desatenção, é a cegueira pertencente aos cegos que ao mesmo tempo que veem, não veem. E aí ele usa diversas histórias da Bíblia para exemplificar. E entre elas está o acontecimento narrado em Lucas no capítulo 24, onde o evangelista narra que após a morte de Jesus, 2 discípulos estão no caminho a Emaús. E então Jesus aparece a eles, anda com eles e conversa com eles. Mas eles não reconhecem que aquele era o Jesus ressuscitado. E aí Padre Antônio Vieira vai dizer que eles estavam vendo Jesus, mas que a desatenção por conta da tristeza e da decepção pela morte de Cristo fizeram com que eles não conhecessem que ali era Jesus. Eles estavam com os olhos com a vista livre, mas o pensamento e a atenção estavam presas. Por isso não reconheceram que ali era Jesus. E aí Vieira abre um parêntese para dizer que nós devemos ver com atenção e que o que prende os nossos pensamentos e tapa os nossos olhos são os divertimentos dos desejos pecaminosos, da ambição, da ganância, da soberba e do ódio. Não vemos as coisas que vemos porque não olhamos para elas. Vemo-las sem advertência e sem atenção. E a mesma desatenção é a cegueira da vista. Divertem-nas a atenção os pensamentos, suspendem-nos a atenção os cuidados, prendem-nos a atenção os desejos, roubam-nos a atenção os afetos. E por isto, vendo a vaidade do mundo, imãs após ela como se fora muito sólida. Vendo o engano da esperança, confiamos nela como se fora muito certa. Vendo a fragilidade da vida, fundamos sobre ela castelos, como se fora muito firme. Vendo a inconstância da fortuna, seguimos suas promessas, como se foram muito seguras. Vendo a mentira de todas as coisas humanas, cremos nelas, como se foram muito verdadeiras. No capítulo 4, Vieira fala sobre a segunda espécie de cegueira,
A dos cegos que veem uma coisa pela outra, e não conseguem enxergar as coisas como elas realmente são, em sua essência. E utiliza como base a história de Eva, que recebe juntamente com Adão orientações de Deus para não comer daquele fruto. E ela cai numa cegueira tão grande que enxerga aquele fruto como algo bom, e come, além de comer, dá para o seu marido. E aí o resto da história a gente já sabe. Vieira diz que esta cegueira é ocasionada pela ignorância, uma ignorância provocada por paixões, que segundo Aristóteles são 11, mas se resume em duas, o amor e o ódio. As pessoas são guiadas pelo amor e pelo ódio, e por isso acabam caindo numa cegueira muito grande. Padre Vieira afirma: eles são os que enfeitam ou descompõem, eles os que fazem ou aniquilam. Eles os que pintam ou despintam os objetos, dando e tirando a seu arbítrio a cor, a figura, a medida e ainda o mesmo ser e substância, sem outra distinção ou juízo que aborrecer ou amar. Se os olhos veem com amor, o corvo é branco. Se com ódio, o cisne é negro. Se com amor, o demônio é formoso. Se com ódio, o anjo é feio. Se com amor, o pigmeu é gigante. Se com ódio, o gigante é pigmeu. Se com amor, o que não é tem ser. Se com ódio, o que tem ser e é bem que seja, não é nem será jamais. No 5º capítulo, Vieira fala sobre a terceira espécie de cegueira, a dos cegos que enxergam a cegueira dos outros, mas não conseguem enxergar a sua própria cegueira. E ele toma como base a parábola em que Jesus conta que um cego estava curando outro cego. E aí surge o questionamento: quem é mais cego dos dois? E a resposta é que é o cego guia, né? Porque ele não reconheceu que ele era cego e que ele não tinha a capacidade de guiar um outro cego. Esta característica era uma característica bem presente dos escribas e fariseus, que eram cegos guiando cegos. Eles não tinham a capacidade de instruir e guiar outras pessoas, mas mesmo assim queriam fazer isso. E aí então abre novamente um parêntese para questionar como se pode curar esta cegueira se não conhecê-la e reconhecê-la. Padre Antônio Vieira diz que quando nós olhamos as nossas quedas, nós enxergamos a nossa cegueira. Ele diz também que a causa desta espécie de cegueira é a presunção. Por nós sermos presunçosos, temos esse espírito de julgamento, de superioridade. Isto é o que nos torna cegos. Para um cego guiar cegos, é necessário que tenha dois conhecimentos contrários. Um com que conheça os outros por cegos, e o outro com que conheça ou tenha para si que ele o não é. E tal era a presunção dos escribas e fariseus. Nos outros, conheciam que a cegueira era cegueira. Em si, estimavam que a sua cegueira era vista. Por isso, sendo tão cegos como os outros cegos, em vez de buscarem guias para si, faziam-se guias dos outros e se vendiam por tais. Padre Antônio Vieira finaliza o seu sermão indagando ao público se eles eram cientes da sua cegueira e alerta que eles precisam vê-las e remediá-las, porque ver sem remediar não é ver. E ele usa como exemplo a oração de Ana, quando ela diz para Deus: se vendo virdes a minha aflição. É como se ela dissesse: se remediares a minha aflição. O que Padre Antônio Vieira diz é que nós devemos buscar a cura para a nossa cegueira, devemos buscar remediá-la. Ele almeja que o mundo inteiro pudesse ser naquele momento seu auditório e começa a indagar o seu público dizendo: vocês veem a ruína do povo, vocês veem a destruição, vocês veem a fome, vocês veem a miséria, a desordem nos lares. Se veem, por que não remediam? E ele mesmo responde: vocês não remediam porque vocês não veem. E por fim ele faz uma oração pedindo e intercedendo pelo seu público para que pelo menos um deles saísse de lá curado da sua cegueira. Ah, Senhor, que não quero persuadir aos homens, nem a mim, pois somos tão cegos. A vós me quero tornar. Não olheis, Senhor, para nossas cegueiras. Lembrai-vos dos vossos olhos, lembrai-vos do que eles fizeram hoje em Jerusalém.
Ao menos um cego saia hoje daqui alumiado. Ponde em nós esses olhos piedosos, ponde em nós esses olhos misericordiosos, ponde em nós esses olhos onipotentes. Penetrai e abrandai com eles a dureza destes corações. Rasgai e alumiai a cegueira destes olhos, para que vejam o estado miserável de suas almas, para que vejam quanto lhes merece essa cruz e essas chagas, e para que, lançando-nos todos a vossos pés, como hoje fez o cego, arrependidos, com uma firmíssima resolução de nossos pecados, nos façamos dignos de ser alumiados com vossa graça e de vos ver eternamente na glória. E para concluir este vídeo, eu queria deixar aqui a minha singela homenagem ao ilustre Padre Antônio Vieira, cantando uma música do cantor e compositor Marcos Antônio, que tem por título Pregadores de Rosas. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor elas têm. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Preguem que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor elas têm. Padre Antônio Vieira era um pregador de rosas, mas também era um pregador de espinhos, que pregava a verdade, doa quem doer. Ele sempre pregava e levava a verdade, pregava a palavra de Deus como ela era. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo!